Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton em mais uma manhã de devocional. Irmãos, Jesus nos disse no Evangelho de João que no mundo nós vamos passar por várias aflições. E talvez você está passando por muitas aflições nesse dia. Jesus também nos disse que o único lugar do universo em que podemos encontrar paz e segurança é nele, em Jesus Cristo. E por quê? Porque, querido, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, aqui diz que Jesus é o princípio de toda a criação. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva isso. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação de Deus. O que significa o princípio de toda a criação de Deus? Foi através de Jesus que Deus criou todas as coisas que existem no universo e na terra. Anjos, homens, mulheres, crianças, os animais, o campo, a floresta, as árvores, tudo, o sol, a luz, as estrelas, tudo foi criado por intermédio de Jesus. E aqui no texto também diz que Jesus é um Deus fiel e verdadeiro. Isso significa que nós, como seres humanos, dependemos totalmente dele para sobreviver neste mundo de aflições. Ele disse que somente em mim vocês vão encontrar a paz. Apocalipse 3,14 também diz que ele é um Deus fiel e verdadeiro. Então nós podemos confiar com toda a segurança em suas promessas que estão na Bíblia. O tema de hoje, querido, é descansando com segurança sobre Jesus Cristo, que é o Deus fiel e verdadeiro. Irmãos, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de versículo número 3, o apóstolo Paulo, que teve um encontro maravilhoso com Jesus, que encontrou a segurança em Jesus, que descobriu que Jesus é o Deus fiel e verdadeiro. Aqui ele nos promete consolo e proteção contra o maligno. Paulo, ele aprendeu que quem protegia ele contra o adversário era Jesus. Ele disse aqui em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas o Senhor Jesus é fiel e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha que interessante, Paulo diz que Jesus Cristo ele é fiel. Então no momento de angústia ele vai o quê? Te fortalecer. E quando o inimigo vier contra ti, está falando que o Senhor vai fazer o quê? Vai te proteger e te guardar da cilada astuta do maligno. O nosso Deus é maravilhoso. Em 1 Coríntios capítulo 10, querido, o mesmo apóstolo Paulo que teve esse encontro especial com Jesus, ele nos ensina mais uma lição. Aqui diz no texto assim, 1 Coríntios 10, 13. E não sobreveio a vocês, irmãos, nenhuma tentação ou provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Pelo contrário, junto com a provação, o Senhor vai prover livramento para que vocês a possam suportar. Então aqui o Senhor nos prometeu que não vai permitir, querido, provação acima dos nossos limites. Então você nunca passa por uma provação, meu irmão e minha irmã, acima daquilo que você pode superar, que você pode suportar. Deus conhece o meu limite. Deus conhece o seu limite, meu irmão. E também aqui no texto diz que o Senhor prometeu uma saída para todas as nossas provações, ter um escape, ter uma saída. Então toda tempestade ela termina, toda provação ela tem um fim.
E depois que termina uma tempestade, a gente vê um lindo sol. Depois de uma tempestade, esse sol simboliza a vitória que o Senhor nos concede na luta e na provação. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nos diz que Ele nos ama tanto, 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 como o Lázaro cantou. Eu te amo tanto, 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 tanto. Ele nos ama tanto, querido, que nos deu a vida do seu Filho Jesus. Você teria coragem de dar a vida do seu filho para alguém? Mas o Pai teve essa coragem. Deu a vida do seu Filho Jesus para levar nossos pecados lá na cruz, morrer no nosso lugar e para nos tornar justos diante de Deus. Lá na cruz, Deus tirou nossos pecados e colocou todos eles sobre Jesus. E tirou a justiça e a santidade de Jesus e colocou ela sobre todos aqueles que creem em Jesus. E Ele nos prometeu a vida eterna para sempre. Só para concluir a mensagem, em João 10, versículo 27 e 28, mostra essa promessa maravilhosa da vida eterna para sempre. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Quem é a ovelha de Jesus? Aquele que crê que Jesus é o seu único Salvador, seu único Senhor. E diz mais o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. E eu dou para elas a vida que? Eterna. Querido, vida eterna não é alguns dias, alguns anos, mas vida para sempre ao lado do Senhor Jesus. E diz aqui no texto ainda que elas, as ovelhas que creem em Jesus, elas nunca vão perecer, ou seja, nunca vão ser condenadas ao inferno. E ninguém pode tirar ela das minhas mãos, disse Jesus. Que coisa linda, querido. Não tem demônio, não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala aqui para finalizar. Quem poderá nos separar do amor de Jesus? Aqui diz assim: se Deus é por nós, Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, dessas tribulações que passamos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus, mas por todos nós o entregou. Será que Ele não nos dará também gratuitamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra você, querido, que é eleito de Deus, se é Deus que te justificou através de Jesus lá na cruz? Quem poderá te condenar, Satanás ou alguma pessoa, se foi Jesus que morreu no seu lugar? Ou melhor, ressuscitou, e melhor ainda, subiu à direita de Deus e assentou à destra de Deus como nosso advogado e como nosso intercessor. Versículo 35, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem demônios, nem o presente, nem porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Senhor nos garantiu aqui vida eterna, vida abundante, vida para sempre. Então nós podemos concluir que devemos confiar nas promessas do Senhor de vida abundante e de vida eterna. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. O Senhor quem criou todas as coisas e é o Senhor quem sustenta todas elas. Por isso nós nos arrependemos, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, miseráveis pecadores. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos concedeu a vida eterna e o céu através do seu Filho amado Jesus. Jesus pagou por todos os meus pecados. Jesus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter pagado por todos os meus pecados, por todos os nossos pecados ali na cruz. O Senhor morreu no nosso lugar, a nossa morte, para nos dar a sua vida, a sua justiça. Meu Deus, agora nós somos justos diante de Ti, meu Pai.
Temos livre acesso diante de Ti, meu Pai, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Porque Jesus é a nossa justiça. Querido, Jesus é a sua justiça. Declara isso todo dia quando você acordar. O diabo pode te acusar, o diabo pode jogar seta, mas você acorda de manhã e você reconhece que você é pecador, mas você reconhece, você vai dizer assim: Jesus Cristo é a minha justiça. Como Martim Lutero, você vai dizer: Jesus é a minha justiça, eu fui justificado pelo sangue de Jesus na cruz. Diga como Martim Lutero: Jesus Cristo é a minha santidade, é Ele que me santifica todo dia com o teu sangue. Ele é o meu advogado. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Que Deus te abençoe, querido. E até amanhã, se assim Deus permitir.